Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, a todos vocês, eu quero vos saudar com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos chegando à lição de número 10. No próximo domingo estudaremos sobre o Senhor Jesus cura hoje. Nesta série de lições que estamos estudando neste primeiro trimestre de 2021, que tratam sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na lição do próximo domingo, falaremos sobre um assunto que tem sido uma prática nas Assembleias de Deus desde o seu início, desde os seus primeiros anos, que é a oração pelos enfermos, a intercessão por aqueles que estão doentes e a fé que temos que o Senhor Jesus Cristo ainda hoje opera milagres, ainda hoje a cura acontece. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele operou no passado, ele opera no presente. Porém, nós precisamos aprofundar esse estudo e olhar o que a palavra de Deus tem para nós sobre a cura divina e como este ensinamento é importante para os nossos dias, a fim de gerarmos fé nos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando da misericórdia, da compaixão de Deus nestes dias, nestes tempos tão difíceis. Então, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que encarecidamente, que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição hoje e seja mais um que recebe a notificação, que tem assistido aqui as nossas aulas, aqueles que têm assistido às nossas aulas têm aprendido muito e aproveitado bastante desse conteúdo. Nós temos relatos de alguns irmãos que estão aproveitando bem o nosso material para desenvolver as suas aulas. Então, já que Deus está assim nos concedendo a oportunidade de trazer para você essa aula e você está aí nos assistindo agora, nos ajude então deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com aqueles que necessitam também ter esta informação e esta instrução e esta orientação que damos aqui. Antes de prosseguir, como é costume nosso, quero fazer uma breve oração ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo te agradecemos a oportunidade que tens nos dado de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para transmitir esta aula para os teus filhos. Que o teu Espírito nos ajude, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula, vamos ao nosso texto áudio para iniciarmos então aquilo que iremos trazer para os irmãos. Eu informo os irmãos que temos muito conteúdo adicional e muitas observações. Portanto, tenha nas suas mãos a revista da Escola Dominical e tenha nas suas mãos um exemplar da Palavra do Senhor para que você possa aproveitar bem esta pré-aula que deixamos sempre aqui. E você que ainda não assistiu às aulas anteriores, tem aí no nosso canal todas as aulas deste trimestre, do trimestre anterior, estamos também disponibilizando em uma playlist. Então aproveite este conteúdo para você desenvolver a sua pregação, meu querido irmão, companheiro, que é pastor, que é pregador da Palavra do Senhor. Aproveite este conteúdo, você que é ensinador, porque é para a glória do Senhor, é para a edificação da igreja que nós estamos fazendo isto com muito carinho através deste canal. Vamos ao nosso texto áudio, diz assim, o nosso texto áudio que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 103, o versículo 3, diz assim: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Repetindo, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vamos então à nossa verdade prática. Vamos à nossa verdade prática que diz o seguinte: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica que faremos em classe. Encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, os versículos 4 a 6. E no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Vamos, portanto, à leitura desses textos. Diz assim, Isaías 53, versículo 4, 5 e 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus
e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Indo para Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, temos o seguinte: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Prosseguindo, vamos para o nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece hoje. A partir deste objetivo geral, nós temos os objetivos específicos, que são: primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. Segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. Terceiro e último, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Vamos, portanto, à parte que trata sobre a interação com o professor. Diz assim: a mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante pregada pelos pentecostais. Como disse aqui no início da nossa aula, é a percepção de que o evangelho é pleno, diz respeito tanto à alma quanto ao corpo. É preciso reafirmar essa doutrina em nossos dias. A cura divina é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. Isso é dito lá no último versículo do livro de Marcos. Marcos, no capítulo 16, eu vou ler para você aqui, o último versículo fala como o Senhor ia confirmando com os sinais. Marcos, capítulo 16, diz assim, versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Prosseguindo, vamos para a nossa introdução. Diz assim a nossa introdução: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que tem como título A Cura Divina na Bíblia. Neste primeiro tópico, nós vamos ver a cura divina no Antigo Testamento e a cura divina no Novo Testamento. E como isso foi se desenvolvendo na Bíblia de uma forma bem sucinta, tá, irmãos? Aqui nós vamos ver o nosso comentarista trazendo para nós esta visão da cura divina na Bíblia. Bom, nosso comentarista começa falando no item primeiro do primeiro tópico sobre a saúde pública no Antigo Testamento, a preocupação com a saúde pública, ou seja, com a saúde de todas as pessoas que estavam ali na comunidade de Israel. Veja o seguinte, irmãos, em Israel, saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do Pacto do Sinai. A nossa revista traz uma parte deste texto, mas eu na tela seguinte quero mostrar a você esse texto completo. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara.
Então, nós vemos aqui uma promessa divina. Se o povo fosse fiel, guardasse os mandamentos, ouvisse atento os mandamentos e guardasse os estatutos, eles teriam a cura, eles seriam sarados, seriam curados, porque o Senhor havia de os conservar com saúde. Mas este pacto nós percebemos durante a trajetória de Israel que foi quebrado pela própria nação israelita. E então a enfermidade ela continuou proliferando no meio do povo de Deus. Vamos ao segundo item do primeiro tópico, que fala sobre a prevenção de doenças bíblica. Olha o que diz a nossa revista. Alimentação saudável e higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Ou seja, é uma responsabilidade nossa, meus queridos irmãos, cuidar da nossa saúde. É uma responsabilidade nossa cuidar da nossa higiene pessoal, cuidar para que não sejamos propensos a adquirir doenças e enfermidades. É claro, o Senhor cura, mas nós não devemos procurar enfermidade para nós mesmos. Então, devemos cuidar da nossa saúde. É a recomendação da nossa revista da Escola Dominical neste segundo item do primeiro tópico. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e também na saúde individual. Então, Deus quer que nós sejamos saudáveis. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos amados. Precisamos cuidar de nós mesmos. E assim, quando precisarmos da cura, de um milagre, aí é com Deus. E assim, Ele vai cuidar de nós e fazer milagre em nossa vida segundo a sua vontade. Prosseguindo, quero trazer para os irmãos um acréscimo para esta aula. A revista não traz, mas eu quero mostrar para os irmãos que a cura acontece desde o Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, cura de mulheres estéreis, mulheres que não podiam gerar filhos. E olha que no Antigo Testamento não foram poucas. Sara, Rebeca, Raquel, a mulher de Abimeleque e suas servas, a mãe de Sansão, Ana, a mãe de Samuel, foram mulheres que foram abençoadas, que foram curadas da esterilidade. Mulheres que não podiam gerar filhos, mas que Deus, através da oração, abriu a madre, através do propósito dele, no momento certo, na ocasião certa, como foi o caso de Sara, ele fez com que ela gerasse e desse à luz a um filho. Portanto, a mão de Deus está estendida desde o Antigo Testamento para curar, para repreender os males e as doenças. Nós temos também, segundo Reis, no capítulo 5, a cura de Naamã, que era um general e que foi até a terra de Israel para receber a cura da sua lepra. Ele era leproso e ele foi até o homem de Deus e o homem de Deus nem o atendeu, apenas mandou que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou muito indignado, mas depois ele atendeu a esta orientação. Os seus servos o incentivaram a fazer o que o profeta disse e então ele foi curado. O rei Ezequias também, um relato bíblico maravilhoso de um rei que tinha comunhão com Deus, que tinha uma vida devota diante do Senhor, e ele orou ao Senhor e ele também foi curado. Ou seja, desde o Antigo Testamento nós vemos curas realizadas. E eu estou trazendo esta tela para você para ilustrar e para mostrar para você que a cura acontece desde o Antigo Testamento, e você pode utilizar essa tela e essas informações que estão sendo somadas a essa lição para que você possa abrilhantar ainda mais a sua aula, meu querido professor, no próximo domingo. O terceiro item do primeiro tópico fala sobre o Novo Testamento, as curas de Jesus. Ou seja, ainda neste primeiro tópico da lição, no item 3,
nós vamos falar sobre as curas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero destacar para os queridos irmãos que quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na Terra, ele teve pelo menos 3 grandes missões, pelo menos 3 grandes tarefas. Podemos dizer que Jesus Cristo veio pregar, Jesus Cristo veio ensinar e Jesus Cristo veio curar. Então, pregar, ensinar e curar foram as grandes atividades, podemos dizer assim, as atividades desenvolvidas pelo Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério. E assim a nossa revista traz o seguinte, vamos lá? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. No entanto, operou muitos e muitos milagres, meus queridos irmãos. Não vamos aqui relatar todos os milagres que Jesus fez. Você que é um leitor da Bíblia sabe que é fácil encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João os milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo. Milagres de cura de leprosos, de paralíticos, milagres de ressurreição de mortos, ou seja, trazer de volta à vida ou restaurar a vida daquele que estava morto. Jesus fez muitos milagres. Vamos lá, prosseguindo aqui. O Senhor se compadecia dos enfermos. A Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão pelos enfermos. O Senhor se compadecia também dos oprimidos e de todos os de espírito abatido. Temos aí versículos bíblicos que provam isso. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou. A promessa de cura divina continua valendo para os nossos dias, meus amados irmãos. Nós recebemos na grande comissão, nós já lemos aqui um versículo sobre a grande comissão, versículo 20, mas eu quero ler para você a grande comissão, o que temos como orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, podemos aqui ler do 15 em diante, nossa revista fala 17, mas o que disse o Senhor Jesus? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu quero lembrar a você o que está escrito lá no versículo de número 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Hoje nós temos muitas pessoas que estão seguindo os sinais, estão indo em lugares onde dizem está acontecendo milagres, mas a palavra de Deus nos diz que os sinais seguirão os que crerem. Então, aonde estiver alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, alguém que tem uma fé viva no Senhor, ali haverá milagres, ali acontecerão milagres. Eu acrescento nesta lição, o que está aí tarjado em verde, para você, meu querido irmão, o seguinte: quais eram os propósitos da cura? Bom, o primeiro você já viu, demonstrar compaixão. O segundo, levar o povo ao conhecimento da salvação. Quando Nicodemos vai até Jesus, ele diz o seguinte: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, além de demonstrar compaixão, os sinais, as curas, os milagres aconteciam para que o povo tivesse conhecimento da salvação e reconhecesse que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, que foi enviado para salvar o povo. 3. Glorificar a Deus. O povo glorificava a Deus quando via os milagres acontecendo. Mateus, no capítulo 15, versículo 30 e 31, diz assim: E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou.
de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então, o propósito da cura, do milagre, é a glorificação ao Deus de Israel. E, por último, a propagação da mensagem com sinais. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós não pregamos uma mensagem apenas teórica, mas nós pregamos uma mensagem com poder. O evangelho é mais do que palavras. É palavra com poder. Então é propagar a mensagem com sinais, com poder, com maravilhas. As maravilhas, os sinais devem seguir a pregação da palavra do Senhor. Por isso, após uma pregação, é louvável quando o pregador ousadamente chama à frente os enfermos, os problemáticos, os oprimidos, para que recebam a oração e, através desta oração, recebam a cura, recebam a libertação. Esta é uma marca das Assembleias de Deus. Esta é uma marca do movimento pentecostal, que é trazer pessoas à frente para que recebam a oração e assim sejam curados, libertos, sarados dos males que os estão acometendo. Então, vamos prosseguir e chegar ao tópico número 2, que fala sobre a cura divina como parte da salvação. A nossa revista vai falar sobre salvação, sobre cura, e depois vai falar sobre salvação e cura, mostrando como essas duas bênçãos de Deus foram concedidas através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ler e vamos explicar aquilo que for necessário. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Esta é uma pergunta que sempre faço quando temos oportunidade de lecionar, ou oportunidade de pregar ou de ensinar. Às vezes a pessoa pergunta o que é ser salvo? E muitos salvos não sabem dar esta resposta. O que é ser salvo? Você é salvo? Você está na igreja? Você é salvo de quê? Então, ser salvo é estar livre da condenação eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós fomos agora resgatados, nós somos comprados e estamos livres da condenação eterna para vivermos uma vida em comunhão com Deus. Diz a nossa revista o seguinte: Deus propôs a salvação para todas as pessoas. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Isso está na palavra do Senhor bem claro, este ensinamento. Como obter a salvação? Através do arrependimento e da fé. É claro que a salvação é um produto, é uma bênção oriunda da graça divina. Porém, nós, para podermos obter a poderosa salvação, precisamos crer, precisamos ouvir a mensagem, crer, nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos e viver uma vida que agrade ao Senhor. Prosseguindo, se a salvação não incluísse bênçãos para a vida física, ela seria incompleta. Ora, que salvação seria essa se apenas se estendesse à nossa alma e ao nosso espírito e não ao nosso corpo? O homem é um ser que deve ser considerado corpo, alma e espírito, uma só unidade. Então, nós temos que entender que a salvação se estende também ao corpo. Além da cura que nós podemos obter através da oração, da fé, através da oração feita em nosso favor, nós também aguardamos a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, nos diz que um dia isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal, que é o nosso corpo, se revestirá da imortalidade. Ou seja, às vezes, irmãos, nós ficamos muito preocupados porque a cura não acontece. Mas fato é que a morte se estendeu a todos os homens. E um dia nós não resistiremos também a um acidente ou a uma enfermidade ou a um momento de crise
e poderemos também partir para partir deste mundo. Ou seja, a bênção maior que nós obteremos através da salvação para o nosso corpo é a redenção do nosso corpo. Então, a cura pode não acontecer, mas a redenção do nosso corpo acontecerá. Ainda que estejamos mortos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E esse corpo que será ressuscitado é um corpo glorioso, conforme o corpo do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então, aí nós entendemos o que diz a palavra do Senhor: tragada foi a morte na vitória, porque a morte ela foi extensiva a todos os homens, diz a palavra do Senhor, por isso que todos pecaram. Então, o salário do pecado é a morte, porém, através da salvação poderosa que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos livres completamente do poder do pecado e da morte. E nós aguardamos esse dia que está prestes a chegar. Eu creio e acredito que você, meu querido irmão, creia também. Então, a salvação, ela inclui também a cura divina e, mais do que isso, a redenção do nosso corpo. Prosseguindo, vamos falar agora de cura divina. Há várias definições sobre cura divina. Está aí no item 2 do nosso segundo tópico. A nossa revista traz uma definição que está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que diz assim: é um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Repetindo, é um ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então é um ato da soberania, graça e misericórdia de Deus. Há muitas outras definições que nós podemos encontrar em outros livros. Eu tenho aqui uma definição muito simples que diz o seguinte: é o poder sobrenatural de Deus intervindo no corpo humano, conduzindo-lhe saúde. Isso é cura divina. Repetindo, é o poder sobrenatural de Deus intervindo no corpo do homem que está ali debilitado, que está enfraquecido, que está enfermo. Essa intervenção, ela vem trazendo o quê? Saúde, restaurando um órgão que esteja afetado, trazendo equilíbrio no corpo e fazendo com que a pessoa saia do leito e volte a ter a sua vida normal, já com saúde restaurada pelo poder de Deus. A cura divina, preste atenção, essa frase é importante, ela vem de Deus, é cura divina, através de Jesus Cristo, pois a salvação inclui o quê? Livramento, segurança, preservação, cura e saúde. Então, meus amados irmãos, nós precisamos sim continuar orando pela cura divina, porque é bíblico isto. Diz mais a nossa revista: é tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Lucas era médico. O milagre, irmãos, pode acontecer através das mãos dos médicos, sim. Deus pode, durante um momento de cirurgia, conduzir as mãos dos médicos, e muitos deles, eles falam assim: olha, não tem mais o que fazer, nós vamos tentar fazer alguma coisa. E nós sabemos, talvez você saiba de mais testemunho do que eu, que muitas vezes, através das mãos dos médicos, algumas saúdes, alguns irmãos têm a sua saúde restaurada, e assim Deus utiliza este meio, porque a medicina avançou e foi Deus quem deu sabedoria ao homem para que a medicina avançasse e chegasse onde chegou. Mas eu quero lembrar aos irmãos uma coisa interessante. Eu coloquei assim, tarjado em amarelo. Mas a orientação bíblica é orar e ungir os enfermos. Lucas 6, versículo 13 fala sobre isso. E Tiago, no capítulo 5, versículo 14, 15, eu quero ler este versículo para você, talvez você já conheça,
Mas eu preciso ler este versículo porque eu quero dar uma explicação. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Qual é a resposta? Está dizendo assim: vá ao médico, procure o UPA. Não. A orientação bíblica é assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, apesar de nós falarmos assim, olha, está doente, vai ao médico. Primeira coisa que deveríamos fazer, irmãos, é orar. A orientação bíblica é orar. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros. Por que é importante esta orientação? Porque pode ser que aquela enfermidade não seja uma enfermidade física, ela pode ser espiritual. Então, primeiro recorre a um homem de Deus, ele vai orar. E quem sabe nem seja necessário mais ir ao médico, porque ali naquele momento ele pode receber a cura. Então, voltando aqui para a nossa palavra que nós estamos orientando, a orientação bíblica é primeiro orar. Antes de ir ao médico, ore primeiro, coloque a pessoa de joelho, o enfermo, se puder se ajoelhar, coloque ele de joelho, se não puder, impõe as mãos sobre ele, faça o que a palavra de Deus diz, porão as mãos sobre os enfermos e quem sabe a cura não aconteça e nem precise sair de casa. Nós sabemos muito bem que isso acontece e você deve ser testemunha de muitas vezes que Deus já fez assim na sua vida, curando e te livrando da enfermidade antes que você procurasse o médico. Até porque hoje se suspeita muito do que os médicos recomendam. Então, melhor recorrer primeiro ao médico dos médicos e buscar dele uma direção ou, quem sabe, a solução para o problema, a solução e a cura daquela enfermidade. Prosseguindo, vamos ao terceiro item do segundo tópico, que fala sobre salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. E aí, chama-nos a atenção esse texto que é bem importante, e eu quero aqui não ser prolongado no que vou falar, mas esclarecer para você que salvação e cura andam juntas, meus amados irmãos. Isso desde o Antigo Testamento, nós vamos ver em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 14, o seguinte. Deixa eu ler para você este versículo. Jeremias 17, 14 diz assim: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Nós temos aqui a salvação e a cura sempre andando juntos. A cura da alma geralmente precede a cura física. O nosso texto áureo diz: é ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Ou seja, sempre nós vamos ver a preocupação do Senhor Jesus Cristo com a alma primeiro e depois com o corpo. O texto de Mateus capítulo 9 é clássico para mostrar isto. Você deve se lembrar da cura do paralítico de Cafarnaum, quando Jesus Cristo disse apenas assim: perdoados te são os teus pecados. Ora, por que Jesus falou primeiro, perdoados te são os teus pecados? Porque muitas vezes a enfermidade pode ser resultado de pecado. E com o perdão de pecado, como nós lemos aqui em Tiago capítulo 5, versículo 15, com o perdão de pecado pode vir a cura. Com o perdão de pecado pode vir um livramento. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fala para aquele paralítico está em Mateus capítulo 9, versículo número 2. Diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados,
Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se e foi para a sua casa. A preocupação do Senhor Jesus Cristo foi primeiro com a alma e depois com o corpo. Então, perdoados te são os teus pecados, foi a primeira palavra. E olha que interessante esse texto, não vou aprofundar aqui, senão nós vamos aqui pregar sobre esse texto nessa aula, e não é o nosso objetivo. Mas Jesus, muito sabiamente, ele disse aquela palavra para que através daquela palavra e aquela reação adversa mostrasse o quê? Mostrasse para aqueles homens que ali estavam, e aquelas pessoas que estavam naquela casa, que ele, o Filho de Deus, tem poder na terra para perdoar pecados. Este texto prova que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele pode perdoar pecados. Então, primeiro se preocupou com a alma e depois com o corpo. E outras passagens, a nossa revista fala passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. E aí a nossa revista traz no item número 4 deste segundo tópico sobre o evangelho de Mateus, que aplica o texto de Isaías 53, versículo 4, ao que estava acontecendo ali naquele momento de cura. Texto que nós já lemos aqui no nosso texto bíblico em classe e que podemos reprisar rapidamente. Já está aqui aberta a Bíblia nesta passagem, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E aí o versículo 17 fala assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, o evangelho de Mateus, que foi um evangelho escrito para os judeus e que desde os seus primeiros capítulos procurou mostrar que as profecias ditas a respeito do Senhor Jesus Cristo estavam se cumprindo ali naqueles dias. Se você observar na sua Bíblia, abra a sua Bíblia rapidamente, você vai ver em Mateus capítulo 1, versículo 22, dizendo: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí Mateus cita o profeta Isaías. Mateus 2, versículos 5 e 6, o evangelista cita Miqueias. Em Mateus capítulo 2, versículo 15, o evangelista Mateus cita Oséias. Em Mateus capítulo 2, versículo 17 e 18, o evangelista Mateus cita Jeremias. E assim nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 14 e 15, Mateus citando o profeta Isaías. O que é isto? É o evangelista Mateus provando que Jesus Cristo era o Messias esperado pela nação de Israel, conforme prometido no Antigo Testamento. E ele veio para trazer o quê? Para trazer cura, para trazer salvação. Isso nos faz lembrar de Isaías, no capítulo de número 61, que foi lido por Jesus Cristo quando chegou lá na sinagoga em Nazaré. Está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Liberdade, libertação. Muitos foram libertos e curados durante o ministério do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Indo para o terceiro e último tópico da nossa lição, nós temos o seguinte: a cura divina e os desafios atuais. Irmãos, os desafios atuais quanto à cura divina são muitos, ainda mais em tempo de pandemia. Alguns questionamentos que vamos fazer aqui você deve notar que estão sendo feitos hoje em dia. Vamos lá? Qual a natureza da enfermidade? Nós devemos pensar. A enfermidade que está assolando é física ou é espiritual? É física ou é mental? Por que nem todos são curados? Por que nem todos são curados? A palavra de Deus nos diz que nos dias de Naamã havia muitos leprosos em Israel, mas Naamã foi curado da lepra. Por que isso?
por que muitos não são curados? Se há cura divina, por que tantos morrem enfermos, inclusive os cristãos? Muitos estão por aí questionando, mas por que o coronavírus está atingindo os crentes? Não era para nós, os crentes, estarmos protegidos do coronavírus? Irmãos amados, nós precisamos entender com uma visão ampla os planos de Deus e o cumprimento da sua palavra. A palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos haveria pestes. E nós estamos vendo acontecer isso em nossos dias. E quando vem a peste, atinge a todos. E o que é também a morte do justo aos olhos do Senhor? É preciosa aos olhos do Senhor a morte do justo. Então, quando nós vemos irmãos sendo recolhidos, nós não devemos nos entristecer ao ponto de nos desesperar. Não. Devemos entender que a nossa vida é passageira, mas Deus tem reservado uma vida eterna para nós nos céus. E no tempo certo, nós seremos restaurados, ressuscitados e estaremos para sempre com o Senhor. Mas no que tange à cura divina, vamos então ver o que a nossa lição traz e o que nós trouxemos de acréscimo para vocês também, caros professores. As doenças. Diz assim a nossa lição: as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas, eu destaquei esta frase, isto não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Nós temos hoje muitos ensinamentos contrários à palavra de Deus, e alguns dizem que se você está enfermo é porque você tem pecado. Eu me lembro que há uma igreja que reserva-me o direito de não falar por respeito que temos às denominações, que ela chega a dizer que se você está com dor de cabeça, é um encosto. Se você está gripado, é um encosto. Se você está dormindo mal, é um encosto. Você precisa ir para uma reunião para poder você ser exorcizado, para você ser liberto desse encosto. Irmãos, nem toda enfermidade é resultado do pecado. Há enfermidade resultado do pecado? Sim, mas nem toda enfermidade é resultado do pecado. Então devemos ter cuidado ao falarmos certas coisas, porque muitas vezes nós não entendemos os mistérios de Deus. Quem poderia entender o que estava acontecendo com Jó? Passamos um trimestre estudando sobre Jó. Jó, servo, fiel, temente a Deus, de repente fica pobre, miserável mesmo, e enfermo. E tudo isso provinha de uma permissão divina. E os amigos de Jó o acusavam de pecado. Assim também, quantas pessoas olham o enfermo hoje e falam assim, olha só, ela deve ter pecado muito para estar nessa situação. Como disseram os discípulos para o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 9, Senhor, foi ele e os seus pais que pecaram. João capítulo 9, lá no início. Vamos ler para você, para não cometer aqui nenhum equívoco na citação. Eu vou chegar a este texto e ler para você. João, no capítulo 9, versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta de Jesus Cristo é maravilhosa. Ele diz assim, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então Deus tem planos muito acima dos nossos pensamentos. Isso está escrito no livro de Isaías, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo mostra para os seus discípulos que, olha, cuidado com o que você julga, cuidado com o que você fala. Talvez estejamos falando demais e Deus está trabalhando na vida de pessoas, preparando pessoas, através até da enfermidade. Nós vamos ver texto que fala sobre isso daqui a pouquinho. Então, não podemos generalizar. Está escrito na nossa revista, sim. Há enfermidades que são consequência direta do pecado. Sim. João capítulo 5, versículo 14, foi dito o quê para aquele homem que estava lá, o paralítico do tanque, chamado Betesda. 5,14. Disse Jesus para ele, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, dá a entender que o pecado pode acarretar mais males e enfermidade na vida da pessoa.
No entanto, diz nossa revista, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. E aí, trazemos para os irmãos mais um acréscimo, mais uma ajuda para você, meu querido professor. Fontes das enfermidades. Está enfermo? Mas por quê? De onde se originou essa enfermidade? É importante destacar isso para os irmãos. Primeiro, uma deficiência do organismo, podemos chamar isso de deficiência orgânica, que pode ser genética, a pessoa já nasce enfermo, como vimos aqui o cego de nascença, ou a pessoa adquire essa enfermidade de forma, às vezes, contato ou provocada. Ele pode também provocar e ficar enfermo, ter uma disenteria, ter uma febre. Ou seja, há enfermidades que vêm com a pessoa desde o seu nascimento e há enfermidades que são adquiridas no dia a dia. Atos capítulo 28, versículo 8, nos fala o quê? Diz assim, este versículo, vou ler para você. Atos 28, 8. E aconteceu estar de cama. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Então, febre, muitas vezes temos. Infecções, muitas vezes nós temos, adquirimos. Por falta de, às vezes, uma alimentação sadia, podemos adquirir uma infecção, podemos ficar enfermos, mas o Senhor Jesus, ele tem misericórdia de nós e pode nos curar. Influência ou possessão maligna. Preste bem atenção nisso, irmãos. Há enfermidade e há espírito de enfermidade. Isso está na palavra do Senhor. Lucas 9:42 nos diz assim: e quando via chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. No capítulo 13, versículo 11, está claramente assim, para você entender melhor ainda. E eis que estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já há 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ok? Então você entende que, primeiro, pode ser uma deficiência do organismo, pode ser também uma influência maligna. Mas eu quero destacar algo para você, e eu coloquei bastante versículo para você ler depois a respeito disso. Há enfermidades também que são originadas, que vêm de um castigo e repreensão divina. E olha, irmãos, não são poucos exemplos na Bíblia. Eu destaquei aqui alguns, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos Miriam, que ficou leprosa porque se rebelou contra Moisés. Nós vemos Geazi, que ficou leproso porque foi atrás do prêmio que Naamã ofereceu ao homem de Deus, o homem de Deus não recebeu. E diz a palavra de Deus que a lepra que saiu de Naamã se apegou a Geazi. No Novo Testamento nós temos Zacarias, que ficou mudo diante do Senhor porque não creu na palavra que o anjo lhe disse. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele ficou cego. Ele não podia ver. Então, quando Ananias orou por ele, lhe caiu as escamas dos olhos e ele voltou a enxergar naturalmente. Quem foi que fez aquilo? Foi o encontro com o Senhor Jesus, foi uma enfermidade que veio sobre ele para poder parar aquele homem que estava perseguindo o povo de Deus. Herodes, a Bíblia diz que ele foi ferido. Um anjo o feriu. Quem foi que feriu? Foi um anjo. Esse castigo veio diretamente de Deus. E aquela enfermidade o levou à morte. Ele ficou também cego. Eis que ficarás cego, disse Paulo para aquele homem. Então, preste atenção nisso. A enfermidade pode vir através de um castigo divino. E enquanto esse castigo perdurar, a pessoa vai continuar enfermo. Às vezes é apenas uma provação, e através dessa provação vem uma enfermidade e você às vezes não entende, né?
há propósitos, eu não vou falar sobre isso aqui, mas há propósitos em relação à cura. Um deles é o propósito de nos aperfeiçoar, é o propósito de fazer com que nós sejamos fiéis ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, e pense se não é verdade. Há pessoas que estão enfermas e quando está com problema, enfermas está na igreja servindo ao Senhor, mas quando está são, ele se desvia dos caminhos do Senhor. Então nós entendemos que Deus utiliza a enfermidade até para poder parar alguém. Prosseguindo, vamos para o segundo item do terceiro tópico. As enfermidades entre crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças, meus amados irmãos. Isso é fato. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Irmãos, nós, às vezes, mesmo enfermos, nós oramos e Jesus cura. Às vezes, nós estamos passando por tribulação, às vezes estamos desempregados. Nós oramos e Jesus abre porta de emprego. Isso já aconteceu comigo. Então, veja que os propósitos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, meus amados irmãos. E às vezes a pessoa pensa assim, por que a pessoa está doente? Ele ora, ele serve ao Senhor. O caso de Jó, já citei aqui. Tão fiel, tão temente, porque está enfermo. Muitas pessoas não são curadas e às vezes nós não entendemos, porque as coisas de Deus são misteriosas. Prosseguindo, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então, a enfermidade alcança também os que são servos de Deus. Não sabemos, às vezes, o propósito, mas sabemos que isso acontece. Isso não é para nós ficarmos desesperados ou acharmos que porque estamos enfermos é porque estamos em desobediência ou pecado diante de Deus. Pelo contrário, temos que ter a nossa consciência tranquila e sabemos que a cura depende não somente de nós, mas da soberana vontade de Deus. Vamos ao terceiro item do terceiro tópico. Não confundir doença com possessão maligna. É uma orientação importante que nós já fizemos ali nas telas anteriores uma explicação. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Nós temos a ordenança do Senhor Jesus Cristo de pôr as mãos sobre os enfermos. É claro que a cura acontece segundo a vontade de Deus, mas é nossa obrigação estar sempre orando pelos enfermos. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo anteriormente. Quer dizer, quem era o apóstolo Paulo? Era um servo de Deus, mas ele tinha um espinho na carne. E lá o texto sagrado, que eu posso ler para você, diz que ele orou ao Senhor. Não foi falta de oração, mas ele entendeu que o Senhor Deus estava trabalhando na sua vida para que ele não se exaltasse. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Complementa Paulo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Prosseguindo, 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é a opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demônio, onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão comum entre nós, infelizmente isso acontece. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer,
de acordo com a sua vontade. Há algumas igrejas e alguns pensadores que dizem que orar e falar, se for da tua vontade, faça, é falta de fé. Não, isso é bíblico. Nós precisamos entender que tudo deve e irá acontecer segundo a vontade de Deus. Portanto, eu destaco para você, eu acrescento para você as seguintes frases. Não somos curandeiros, nós somos servos de Deus. Nem exorcistas, meus amados irmãos. Somos servos de Deus, com a autoridade do Espírito para orar e Deus agir através de nós. A vontade de Deus é soberana e nada ele fará sem propósitos. Alguém fala assim, tem tantas pessoas enfermas, por que os pastores então não vão para a porta dos hospitais? E ali, quando chegar o enfermo, coloca a mão sobre ele, ele volta para casa curado. Porque nós não somos curandeiros. Porque Deus tem propósito em cada cura que realiza. Alguém fala assim, mas por que não está acontecendo tantas curas hoje em dia? É porque, primeiro, Deus favoreceu ao homem dando-lhe sabedoria para ter muitos recursos para recuperar a sua saúde. São muitos hoje. E segundo, se não há propósito divino, se Deus não será glorificado, ora, Deus não fará algo simplesmente para atender aos caprichos do homem. Não. Ele é soberano. Ele é soberano. E ele age como, onde e se quiser operar. Prosseguindo, vamos para o seguinte, mais um acréscimo para vocês. Como podemos receber a cura divina? Alguém pode me perguntar, pastor Daniel, como receber a cura divina? Eu deixo para vocês aqui pelo menos 5 interessantes caminhos para que você possa receber a cura divina. Primeira coisa, meu querido irmão, oração pessoal. Está enfermo? Ore ao Senhor. Você mesmo. Interceda por si mesmo. Faça a sua oração sincera. Senhor, eis-me aqui, eu necessito. Eu preciso da tua misericórdia. Demonstre esta fé diante do Senhor, como este rei que estava lá enfermo, e ele orou ao Senhor. Isaías capítulo 38, versículo 1 a 5, nos fala o seguinte, naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, quer de receber a cura? Faça a sua oração, pessoal. Outro caminho para receber a cura, a oração intercessória. Você que é servo de Deus, que é usado por Deus, deve orar e através de você muitas pessoas podem ser curadas. Nós aprendemos que há um dom chamado os dons de curar. E quem sabe você não recebeu de Deus esse dom e não está intercedendo pelas pessoas e Deus, através de você, pode fazer milagres. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 20, versículo 17, que Abraão orou pela família de Abimeleque. Olha o que diz a palavra do Senhor. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então ele orou, ele intercedeu. 3, podemos citar aqui a unção com óleo. Está enfermo? Diz Tiago, procure os presbíteros. Através da unção com óleo você pode receber a cura. 4, imposição de mãos, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora tome cuidado, e eu dou este alerta para você, que está em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 22. Há pessoas que inadvertidamente saem colocando as mãos, impondo as mãos sobre as pessoas. Irmãos,
siga a orientação bíblica. Diz assim esse texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Vou repetir. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Muitas pessoas saem colocando as mãos sobre as pessoas sem a autoridade de Deus para isso. Algumas pessoas chegam a usar óleo ungido sem a autoridade de Deus para isso. Tome cuidado. A orientação bíblica é para que nós não façamos isso precipitadamente. Devemos seguir a orientação do Espírito Santo. E por último, irmãos, eu acho interessante citar isso aqui, meios extraordinários segundo a fé. A Bíblia nos fala de ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo usou lodo para curar. O toque das mãos. Às vezes não precisa você ungir a pessoa, impor as mãos, apenas tocar na mão pode conduzir saúde pela fé. Lenços e aventais, a Bíblia fala disso. Saliva. O Senhor Jesus Cristo usou a saliva para poder curar. E eu me lembro aqui de uma experiência de uma criança que ela viu a sua mãe enferma e ela lembrou-se de que na igreja o pastor ungia com óleo, mas ela falou assim, eu não tenho óleo. E ela pegou, molhou a ponta do seu dedo e impôs as mãos sobre a sua mãe e disse, ser curada em nome de Jesus, e ela foi curada. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos usar sempre a saliva para curar a enfermidade. Não, são meios extraordinários que, pelo Espírito Santo, segundo a orientação do Espírito Santo, você é levado a fazer e através daquele meio, através daquela forma extraordinária, a cura acontece. Então há muitas obras que são feitas através da orientação do Espírito Santo, que alguém fala assim, meu Deus, mas como isso aconteceu? Como eu acabei de citar esse exemplo agora, é porque foi exercitada a fé, é porque havia um propósito divino, é porque Deus estava naquele negócio, e através daquela ação miraculosa, o milagre aconteceu. Prosseguindo, indo para a nossa conclusão, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 10 em diante, diz assim, então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e porá a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. O que vale, irmãos, é seguir a palavra do homem de Deus. A palavra da pessoa que está sob a autoridade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós queremos encerrar esta lição convidando você para a próxima lição, a lição número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Eu quero mais uma vez agradecer a você que esteve conosco até aqui e pedindo a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição e deixe aqui mais uma vez o abraço de toda a minha família, do meu filho Elias, da minha filha Letícia, da minha querida esposa irmã Leila, e eu deixo um abraço aqui para o pastor Samuel da Silva, nosso pastor presidente, e a todos os irmãos que estão nos acompanhando em nossas lições. Deus possa te abençoar
A gente deu uma lição no próximo domingo maravilhosa. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.